esse povo. O Morumbi é festivo e alegre. O povo está fazendo a festa. Estão tremulando as bandeiras corintianas. Corinthians em campo. Corinthians, indescritível caminho que ninguém ousa defini-lo. Corinthians, alegria do povo, motivação maior de uma torcida. Acorda, fiel. Está na hora de gritar muito alto, fiel. Tem que ser agora, tem que botar para fora todo o sofrimento, todo o choro que enforca esse povo há 23 anos. Infração para o Coringão. Zé Maria pediu passagem, 36 segundo tempo de jogo. Capricha, garotão, capricha que o placar não meteu. Eu boto fé nessa cabecinha, garotão Zé Maria. Está autorizado, vai chover lá dentro da boca da botija, barreira por 2 homens. Correndo pro pedaço, Zé Maria contentou, batida de cabeça. Um grande grito que estava preso na garganta da gente, que saiu. Que eu nem vi o gol. Quando começou a bate, rebate, fiz assim, falei, e não vi o gol. Não sei se foi 7 segundos ou 2 horas, mas a bola bate, volta, bate, volta. O corintiano já nasce mesmo sofredor, ele já nasce ali, não tem jeito. Porque o cara, olha, ficar 23 anos, ser campeão e continuar sendo corintiano, não é fácil. Em 4 séculos de trabalho, eis o resultado. Uma das maiores cidades do mundo. A cidade que mais cresce no universo. 4 séculos de vida. Vamos visitar aquela tabuleta lá. É proibido discutir futebol. Aquilo é para os que não entendem de futebol como você, tá bom? Quer saber uma coisa? Eu já tô ficando nervoso. Olha lá, hein? Olha lá o quê? Você tá ficando nervoso, eu passo a mão na navalha e acabo com o teu nervo, tá bom? Ora, essa é boa. Você pensa que você tá me enganando? Você não me enganou, não. Desde que você entrou, eu tô vendo pela tua barriga grande, pelo teu corpão, que você é palmeirense, tá bom? E se eu fosse? Se eu fosse, não. Quero saber se você é. Então eu vou te falar uma coisa. Eu sou palmeirense. Sai daqui pra fora. Sai daqui. Você é palmeirense, pelo amor de Deus. Sai, não é a verdade. Gagas, cascas, com lá. Gagas, cascas, com lá. Gagas, cascas, com lá, os cães. A primeira vez que eu fui em um estádio de futebol foi quando eu fui definitivamente subornado para ser corintiano pelo meu tio Armando, em 1954. Eu nasci em setembro de 51. Em 54 eu estava com 2 anos e pouco. E o meu tio Armando, que era um corintiano fanático, me deu um uniforme completo, igualzinho ao do Gilmar, incluindo joelheira, o que me deixou um corintiano absolutamente fanático. Então, a minha primeira lembrança de um estádio era a lembrança de uma vitória. A primeira memória que eu tenho clara na minha vida é do dia 6 de fevereiro de 55, quando o Corinthians ganha o campeonato do 4º centenário, que é relativo a 54. Olavo, Dário, Homero, né? Homero é homérico, né? Gilmar, Homero e Olavo, Dário, Goiano e Roberto, Cláudio, Luizinho, Baltazar, Rafael e Simão. Era uma coisa, aquela tarde de Pacaembu, o jogo ter sido contra o Palmeiras, o time da raça, da vontade, Baltazar, o cabecinha de ouro, Luizinho, o pequeno polegar, Cláudio, o gerente, Gilmar, o goleiro, campeão do mundo pela primeira vez pela seleção brasileira em 58. E pra esquecer, nós cantemos assim. Eu me lembro, eu tinha 8 anos e o gol do Luizinho de cabeça e o jogo acabou empatado 1-1 e foi o campeão do centenário. Maloca querida, din din dom de nós fazemos de
com lá, gagas, gas com lá, gagas, gas com lá, os gás, os gás, os gás, os gás, os gás. Reputo o Luizinho como o maior ídolo corintiano de todos os tempos por causa disso. Porque ele é um homem que nasceu, cresceu e morreu na Zona Leste. Ele respirou aquilo. Aquilo era parte da vida dele. Pô, teve um dia que tinha um senhorzinho lá e ele veio falar comigo e falou: Neto, puta, eu sou seu fã, cara. Puta, como você joga bola, como você bate bem na bola, cara. Mas você é foda, você não se cuida, você engorda muito fácil. Eu falei: é foda, eu tenho esse problema mesmo. E aí eu falei: mas o senhor jogava muito, né? Porque ele achou, não, mas ele achou que eu não ia o conhecer. Eu falei: mas o senhor não foi o grande polegar, né? O senhor foi um gigante. Porque o que o senhor fez aqui foi impressionante. A maior parte desse período, existe um outro elemento que dá um contraponto que ajudaria a ampliação da torcida, que é a presença do Santos do Pelé. O Santos do Pelé faz uma espécie de hors concours, que faz com que o Corinthians muitas vezes seja, na cabeça do seu torcedor, o quase campeão. O Corinthians ficou 13 anos sem ganhar do Santos de Pelé, né? O Negrão dava trabalho pra nós, mano. Em 66, eu estava me formando e ia casar, marquei meu casamento. E coisa de 10 dias antes foi mudado o jogo Corinthians e Santos exatamente para o dia do casamento. E eu tive que chegar para a noiva, para a família e dizer: olha, eu não vou casar, porque eu tenho certeza que dessa vez vai quebrar o tabu e eu não quero estar casando com o Corinthians quebrando o tabu por tudo que eu sofri. Foi mandado telegrama, naquele tempo era telegrama, foi adiado e nós perdemos com o show do Pelé. Tinha formação como todos nós, católico, fui batizado, crismado, fiz primeira comunhão, ia à missa aos domingos. Eu nunca pedi, depois de comungar, que você tem direito a pedir, fazer um pedido, eu nunca pedi pro Corinthians ser campeão, porque era pedir demais. Mas eu pedia, em domingo de jogo contra o Santos, quebrar o tabu, ganhar do Santos. Puta, e não ganhava. Não ganhava. Fui ganhar em 68. Em 65, depois de mais uma vez eu pedir e não ser bem atendido, eu resolvi que era ateu. E nunca mais fui à missa. Entendeu? Eu falei: não, esse negócio não existe. Esse negócio de Deus não tem. Porque não é possível, porra. Puta injustiça, né? Só um lado ganha, pô. Nós só ferro, ferro, ferro. A torcida alvinegra vai à loucura quando Paulo Borges faz explodir o Pacaembu. E os corintianos liquidam a fatura com o gol de Flávio. Numa partida emocionante, o Corinthians finalmente consegue quebrar o tabu contra o Santos de Pelé. Uma vitória merecida que põe fim a 11 anos de sofrimento. O momento mais dramaticamente marcante para mim é a decepção de 74. Porque tinham diversos fatores. Para nós, evidentemente, o segundo jogador do Brasil era Roberto Rivelino. Existia o rei, mas ele era o reizinho. E a partida não era contra o Santos, e era contra o nosso inimigo de estimação, que é o Palmeiras. E a gente acreditava que o Corinthians de Roberto Rivelino ganharia o jogo. Foi o último jogo do Rivelino. O Rivelino é muito amigo meu, até hoje é um grande corintiano, ele adora o Corinthians. E aquela época foi muito triste essa derrota, porque nós, inclusive foi uma falta no Rivelino que não foi dada,
esse ataque veio e saiu o gol do Palmeiras e foi 1-0. No dia em que o Corinthians foi decidir o título com o Palmeiras em 74, ao sair de casa para ir ao jogo, ela disse: eu vou com você. Eu falei: que isso, nunca foi? Eu falei: imagina, se depois de passar tudo isso que eu passei do teu lado, esses anos todos, eu não vou estar com você no dia que o Corinthians é campeão. Eu vou com você. Como você bem sabe, o Corinthians perdeu do Palmeiras. 1-0, gol do Ronaldo. Na saída do Morumbi, naquelas alamedas do Morumbi, eu sempre digo que eu vi 50, né? Porque eu estava em 74, em que você ouvia as pessoas usavam sapato ainda, né? De sola de couro. O maior velório, a maior procissão que eu vi na minha vida, né? Você ouvia o som do sapato, da sola do sapato no chão, os pés arrastando. Ao chegar perto do nosso carro, eu fui abrir a porta, ela virou-se para mim e falou: ah, bem, também não fica assim, amor, foi só 1-0. E me deu conta, falou assim: esse casamento não vai durar. Entendeu? Esse casamento não vai durar. Ela não entendeu nada. Não está entendendo o que está se passando aqui dentro, né? Mal ou bem, fato é que 3 anos depois nós estávamos separados. E eu me lembro que uma das cenas mais tristes assim que eu vi foi quando acabou o jogo. Eu olhei assim para trás, tinha um senhor negro, enorme, assim, muito forte, com um filhinho no colo, assim, mas ele chorava. E o filhinho também, essa cena foi muito doída, assim, para mim, porque você vê o sofrimento das pessoas, né? Quer dizer, eu acho que a derrota de um time é a própria derrota da gente, né? Aquele dia eu tive um acesso de raiva e joguei minha bandeira lá de cima da numerada do Morumbi, né? Por um instante eu deixei de ser corintiano. Das grandes sacanagens que nós já fizemos na vida, foi feita com o Roberto Rivelino, em 74. E sabe por quê? Porque os mesmos teóricos das táticas que são incapazes de entender o que tem de essencial no futebol, que são as pessoas, é o conteúdo de alma que tem dentro desse jogo fantástico chamado futebol, as mesmas pessoas, isso você faça a pesquisa e veja, que disseram, depois do empate 1-1 aqui no Pacaembu com o Palmeiras, que o Rivelino, enfim, pela primeira vez, tinha sido coletivo, tinha deixado de querer ser o dono da festa, do brilhareco individual, tinha jogado pro time, tinha jogado atrás, tinha marcado, tinha feito, tinha acontecido, foi acusado de ser covarde no domingo porque jogou do mesmo jeito. Ele está na mesma situação dos outros jogadores. Vamos estudar o relatório e isto, nestes 2, 3 dias, é que vamos dar uma resposta. Eu ainda vou continuar treinando, vou vir amanhã, vou vir sexta-feira e depois de uma conversa que eu terei com o presidente do Fluminense, sexta-feira aí sim, eu acredito que poderá ser uma despedida, vou vir aqui despedir a moçada. Página no Jornal do Brasil, o cartoon do Ziraldo, uma criancinha de babador no cadeirão, a mãe dando uma colherada de sopa e a criancinha berrando: mãe, caiu um corintiano na minha sopa, né? Porque o Rio enlouqueceu porque ninguém tinha visto. Eu costumo dizer isso, né? É o maior deslocamento de massa em tempo de paz na história da humanidade. Não é exato? 70 mil pessoas viajaram 400 quilômetros, né? Transformaram a Via Dutra na Avenida Corinthians. Daqui no morro dá pra ver tão legal o que acontece aí no seu litoral. Nós gostamos de tudo, nós queremos é mais. Do alto da cidade até a beira do cais. Mais do que um bom bronzeado, nós queremos estar do seu lado. Nós estamos entrando sem óleo nem creme. Crianças usando, a gente se espreme. Fazendo a farofa, levando também a vitrolinha. Separa um lugar nessa areia. Nós vamos chacoalhar a aldeia. Mistura
pra boca da Luísa, subiu o Geraldo de cabeça pro gol. Eu estava com o Corcovado bem perto do Maracanã. E aquela chuva, que a bola não entrava. Eu dizia, o senhor é desgraçado, o senhor é Corinthians. Jesus, o senhor vê esse povo todo sofrendo, que era um sofrimento nosso. Chorava, se descabelava, eu consolava um, consolava outro. Aí, de repente, o Santo Tobias defende os pênaltis. Aí me ajoelhei e agradeci para Jesus. Desculpa que eu falei para o Senhor Jesus. O senhor é corintiano, eu chorei muito. Acho que é por isso que eu sou corintiana também, viu? Eu gosto de gente que vai à luta, gente batalhadora, gente que não desiste. E o corintiano, ele é assim, né? Pode ser sofredor, não tem problema. Quem não é, né? Era uma pressão, né? Que a gente via que o Corinthians fazia de tudo, chegava sempre na final e na hora do vamos ver sempre acabava perdendo, né? E pra gente era ruim. A gente que via no interior torcendo pro Corinthians chegar e sair daquela má fase, né? Mas sempre chegava no fim do ano, nada. Aquilo foi um fenômeno social. Aquilo gerou marchinha de carnaval, né? Eu não sabia mais o que fazer, troquei meu coração, cansado de sofrer. Nos botecos tinha placa, fiado só quando o Corinthians for campeão, né? Então dava a impressão que o dia que o Corinthians fosse campeão, o mundo ia parar. Cristo foi derrotado na cruz. Então, mas não se entregou ao derrotismo. Acho que assim também o corintiano não se entregou aos 23 anos sem vitórias, mas das derrotas, como Cristo na cruz, vem a ressurreição. Das derrotas progressivas dos 23 anos, veio a grande vitória depois. E aí eu acho que o gosto é muito maior. Acho que o gosto da vitória é muito maior quando é demorada. Aí você vê vela em vestiário, Nossa Senhora, São Jorge, aí você vê Bíblia, você vê tudo. Não adianta você dar de mão dada, né? Eu já vi isso, presenciei, eu sei que existe, entendeu? Presenciei comigo. Enquanto você está rezando a Ave Maria, o outro está rezando outra coisa. Minha santa preferida é Nossa Senhora. Eu tenho minha santa, eu não largo ela para nada. A minha santa, ela anda comigo, todo lugar que eu vou, ela está comigo. Também a oração, né? Aquela velhinha para São Jorge, sempre, né? Entre nós em off, até a própria figura de São Jorge é discutida dentro da igreja como santo, assim. Bom, eu já fiquei pelado na rua por causa do Corinthians, né? Por causa do Neto, né? 1990. Falei, se o Corinthians for campeão, eu vou dar uma volta no quarteirão da minha casa sem calça. Pô, fazer promessa pra ficar enchendo o saco de Deus, pra Deus ficar preocupado com o negócio de promessa, rapaz. Pô, deixa minha mãe fazer, pô. E Santo Tupanzinho, né? O talismã corintiano, começo do segundo tempo no estádio do Morumbi. Eu tive que dar uma volta, né? Tive que pagar minha promessa, dar uma volta no quarteirão. A sorte é que a camiseta do Corinthians era, de certa forma, compridinha, né? Paguei muita promessa que os outros fizeram. Pô, os caras fazem promessa, a gente tem que ir, cara. Pô, anda não sei quantos, vai até Nossa Senhora Aparecida, eu vou. O cara faz promessa, eu tenho que ir. E andaria de novo. Isso com certeza. Matar um bode? Eu, quando cheguei no São Paulo, eu já fui com os jogadores da meia-noite no campo para matar um bode. Isso no São Paulo? Uma coisa que... um absurdo, né, gente? Eu, particularmente, cara, eu sou totalmente... eu
Posso. Cara, aqui eu tenho um sentido de vida que, pô, o cara, pô, tem que matar um bode, sabe? Sabe, às vezes eu sou do interior, né? Sou de Santo Antônio de Posse. Aí os caras falam assim, pô, sexta-feira 13, pô, eu quero que se foda, porra. Você entendeu? Pô, cara, gato preto, pô, foda-se o gato, cara. Você acha que o gato vai fazer alguma coisa pra mim, cara? Eu acho que a matança, ela é simbólica. Ela é simbólica. Eu aprendi com meus irmãos no plano espiritual, tanto com os guias, com os santos, com os orixás, eles não comem. Pô, coitado do bode, hein, cara. Nós tínhamos o nosso preparador físico, o Bebeto, muito bom preparador, tal. E o São Paulo, na época, contratou um pai de santo de Campinas, entendeu? Aí o time começou a ganhar. E ele virava assim e falava, eu não acredito no que eu estou vendo, eu treino a semana inteira. E o pai de santo chega aqui no domingo e ganha o jogo. E vocês acreditam? Mas tem um presidente de clube aqui que o cara acredita primeiro no pai de santo do que no treinador. Eu não tenho nada contra o pai de santo. Não tenho nada contra católico, evangélico, sabe? Eu acho que quando a pessoa está fazendo pro bem, é legal, cara. Agora, cada um faz do seu jeito, da sua maneira. Eu lembro que a semana antes veio o pai, o Vicente fazia tudo pro Corinthians. Veio o pai Jaú aí e falou, Matheus, tem um sapo. No momento que eu estava sentado lá assistindo o treino, o Senhor Ogum me mostrou perfeitamente. Me mostrou, falou, aqui é que tá. É aqui que tem que desenterrar. Se você não desenterrar, você tem que desenterrar o sapo. Se não desenterra o sapo, tá no meio lá da trave lá na fazendinha. O sapo tá atrás daquela trave. E mostrei para ele. Mas tem que ser à meia-noite. Eu falei, você vai me entregar? Claro que eu vou. Eu fui pro Parque São Jorge e chovia. Uma chuva que vinha. Mas era uma chuva que Deus mandava, mas chuva não. Raio, trovão, aquilo. Foi de galoja, foi. Foi lá e o pai Jaú, o Mário Campos também foi junto. Chegamos, fizemos o que tínhamos que fazer. E quando você fala em sapo, você imagina um sapo mesmo. Você fala, pô, é um sapo. E eram ossos que tinha ali e um couro que o cheiro era o pior cheiro que você podia imaginar na vida. Era um negócio assim impressionante. E o Vicente, ele tremia de medo. Chega lá, quando ele voltou 1h30, achou, falou, não tinha nada, Marlene. Não tinha nada. Nem osso de galinha, não tinha nada. Como uma coisa muito simples, muito tranquila. Estava eu e Basílio no quarto. Aquele Marlene, nós ficávamos juntos no quarto, né? No mesmo quarto. Aí colocaram um sapo na cama do Basílio e cobriram. Quando ele veio para deitar, eu tô só vendo. Eu sabia, né? Esse homem levanta a coxa. Dando um sapão, não. Dando um sapão. Não. Aí ele dormiu em pé. Ele falou, não vou deitar nessa cama. Eu tenho algumas manias assim, meia louca, assim, né? Quer que fale? A minha era desligar, abaixando o volume do rádio quando o adversário atacava e aumentando quando o Corinthians atacava. Quando eu tô muito nervoso com o jogo, eu não assisto, eu ouço na rádio também, que nem você. Teve um dia que eu joguei, não sei contra quem foi, cara, que aí eu acho que eu arrebentei com o jogo, e aí eu fui ver, a minha meia tava no avesso. Pô, a partir daquele dia só jogava com a meia no avesso. Aí eu fiz o meu anelzinho, né, do Corinthians,
que esse anel nunca perdeu. Toda vez que eu vou pro jogo, ele ganha. Todos os jogos do Corinthians até 77, eu ia com essa bandeira assim pendurada, como se fosse um casaco, coisa que o valha, né? É dia de jogo, eu uso preto e branco, eu não procuro usar umas outras cores, tipo verde. E é proibido a entrada de verde na minha casa. O único vetor de transporte do verde na minha casa é o alface. Futebol, para mim, ou é no estádio com muitos, ou na televisão é quase solitário. Mais do que um, para mim, já é exagero. Não suporto ver jogo com ninguém, nem com namorada, nem com amigo, com nada. É sozinho e, em determinado momento, eu tenho que levantar. Nós tínhamos uma argentina que jogava com a gente. Não sei quem foi falar para ela que se ela tomasse banho de arruda, que tirava toda... Pô, ninguém aguentava jogar com a menina. Fedor de arruda, ela botava arruda até no... Sai, Zica. Sai, Zica. Na orelha. Acendemos uma vela, compramos uma arruda, lembra, Gordô? E a arruda, eu fiquei segurando no jogo a mão, Até a arruda. o jogo. Eu falei, a minha tarefa é não soltar a arruda de jeito nenhum. Que ela falava pra gente, Eu não falei, solta. se eu soltar a arruda, o Corinthians vai perder. No Morumbi era Corinthians 0 versus 0 Ponte Preta. Então eu olhava para o placar, eu olhava. Para o nome do Corinthians, eu olhava bem forte. Corinthians. Aí dava uma rápida olhada no 0 do Corinthians. E no nome do adversário eu olhava rápido e secava o 0 do adversário. Né? Eu nunca andei num ônibus sem ser do lado do motorista, porque eu acho que nenhum motorista vai querer bater de frente com outro ônibus, a não ser tirar o dele da reta, certo? Avião, eu faço a mesma coisa, não quer dizer nada também, porque a hora que o avião cair, porra. Tinha uma ala inteira de ex-votos do Corinthians, pela graça alcançada do título paulista de 77. Molde de perna, de cabeça. Opa! Epa! Oi? Saravá, hein? Não para é engraçado, né? O refrão é papara, papara, papara. Papara, 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 pararara. E eu não tinha me atentado a isso. A música é de quando? 1977. Você tá brincando? É. 1977, meu pai compôs... Na verdade, ele compôs escondido do Erasmo, né? E ele me deu esse violão. Quando eu fui para Houston, em 92. Quando eu fui para Houston em 92, cuidar dos olhos, eu tive que ficar 6 meses... como que fala? Deitado, né? Porque eu não podia mexer os olhos, me movimentar muito. E eu dedilho um violão, assim, né? Eu nem toco, na verdade. E esse violão é de 1977, um de Jorge, que eu guardo com puta de um carinho. Né? Engraçado isso, né? Talvez tenha sido composta em 13 de outubro, né? A gente precisa fazer uma ligação pro Rio. Vou ter que ligar pro velho.
nós, para classificarmos para aquele ano de 77, faltava 4 jogos para a gente. Guarani, Botafogo, Portuguesa e São Paulo. Nós não podíamos perder. Nós não podíamos perder nenhum. Nós fomos em Campinas, até eu que fiz o gol lá. Nós perdemos o jogo 2-1. A gente ainda tem os 3 jogos ainda pela frente. Não podia perder os 3. Os outros 3. Olha, para você ver. Campinas, quando terminou em Campinas, a diretoria do Corinthians já... Nós perdemos o jogo, praticamente estava fora. Todo mundo se largou, se abandonou. Nós reunimos, nós jogadores, nós falamos, nós vamos chegar. Tem mais uma oportunidade, tem mais um pedacinho assim, vamos chegar. Então nós vamos para o primeiro jogo. O Vaguinho e o Romeu estavam suspensos. Então jogou o Basílio de 7. Você vai jogar na lateral direita. Aí eu falei assim, lateral? Você tá louco. Você vai sacar o Zé Maria? Você tá louco. Os caras arrebentam isso daqui. Ele falou assim, não. Deixa eu explicar pra você. O caso é o seguinte, o forte da Ponte Preta são as 2 alas. Do lado esquerdo não tem problema que vai jogar o Adãozinho, porque o Romeu estava cumprindo suspensão, ele faz essa função. E do lado de cá nós não temos ninguém, foi escolhido você. Eu falei, tudo bem. Com o Adãozinho fechando a passagem dele aqui e o Basílio fechando a passagem, nós matamos metade do time da Ponte Preta. E eu levei uma televisãozinha branco e preto que pegava muito mal no camarim para ver os jogos, né? E eu me lembro que um dos jogos foi aquele gol que o Carlos bateu na cara do Palhinha. Eu achei que tinha rachado o nariz do Palhinha, né? Falei, pô, mas quebrando o nariz, dente ou boca, o que seja, desde que saia gol é importante. Nesse momento eu estava no camarim, né? Aí veio o contra-regra e falou, fala mais baixo, o Meló, grita mais baixo, porque eu dei um grito de gol e tal. As bramas pela Antártica que o Sócrates inventava imprestável. O Birubiru Lero-Lero. Tem a última vez, o Vicente tinha psoríase. É uma coceira que dá, mas a própria pessoa se contamina. E fomos em Cuba e lá o médico descobriu também vitiligo, aquelas manchas do... E foi lá e se curou da... E o torcedor sabia que ele foi para Cuba e ele falou para mim, chegou aqui e falou, Marlene, foi um rapaz lá, ele tinha logotipo. Eu disse, logotipo, Vicente? Eu falei, não é vitiligo? Você entendeu? É isso. Isso foi comigo. Mas, como é que ele falou logotipo em vez de falar vitiligo, né? Alguma coisa ele tinha... Mas algumas ele falava meio de malandragem também para pegar. E eu falava, mas que será que tem esse Corinthians que ele fez? Ele é uma coisa. Não tinha dia, não tinha
Ele era um esses corintianos fanáticos. Ele era um corintiano fanático e que gostava muito do Corinthians, então ele fazia tudo pro Corinthians. Pro Corinthians, o Corinthians era a vida dele. Era um louco, ele comprava o jogador do próprio bolso dele, como comprou o Sócrates, como comprou o Lero Lero, né, que era o Birubiru. O Matheus foi uma das pessoas mais sérias que eu conheci na vida, quer dizer, como em relação profissional, né? O Matheus, quando definia uma posição, podia acreditar 100%. Ele jamais mudaria, a não ser que fosse rediscutido. Mas eu nunca vi ele rediscutir. Os jogadores acho que não gostavam muito do Vicente, porque ele era muito duro. Ele era muito duro, tanto que para as contratações, quando eles tinham que renovar, o Sócrates me ligava, o Vladimir, Dona Marlene, vai lá, porque a senhora dá um jeitinho, né? Eu aprendi com a Dona Marlene. Dona Marlene que falava, ó, vocês têm que pegar o Vicente, tem que pôr um em cada ponta, um fica no meio, porque se vocês deixarem pensar, ele dá um nó, ele toma o bicho de vocês. Quem passava apertado eram os jogadores, porque para renovar contrato não era fácil. Era sempre difícil, era poucos caras que conseguiam se renovar rapidinho. Quando ele começava a dificultar, o de lá já entrava, já fazia, ele virava o pescoço. Quando ele virava o pescoço, a gente ficava conversando com ele, né? Aí ele falava assim, mas eu acho que é muito. O outro de lá falava, não, por que é muito? Aí ele virava para cá. Então, era uma forma que a gente tinha de desviar, porque se deixasse ele equilibrado, ele dava um nó em todo mundo. Essa era, olha, até me arrepio. Essa era a que ele usava em todos os jogos, sem dizer que dava sorte, que não tinha marca nenhuma do Corinthians, não tinha patrocinador, que ele adorava o Corinthians limpo na camisa, adorava que essa marca fosse a maior de todas. Essa marca aqui é ouro, é diamante, é pura. Mas o Juca também sabe muito da história. Chego no Gigeto, qual é a primeira pessoa que eu vejo? Vicente Matheus. Vicente Matheus. Ele vem em minha direção, eu olho para ele, falo, presidente, tá com o pé calçado, um pé descalço? Ele olha pro pé e diz, fala pra Marlene, perdi um sapato, onde está o meu sapato? Ele tinha perdido o sapato e não tinha percebido que ele estava com o pé calçado e um pé descalço. O rapaz que pegou do Vicente ficou 30 anos guardado. Quando foi agora 25 anos, ele foi meu presidente aí. Acho que ele queria um dinheirinho pro sapato. Como o presidente não deu, aí ele veio falar comigo. Falando, para a senhora eu dou, Dona Marlene. Quando eu vi o sapato, mas eu chorei tanto, eu chorei, porque ele adorava esse sapato aqui. Ele adorava esse sapato. Era velhinho, mas quando ele ia em todos os estádios, ele ia com ele porque era mais confortável, ele andava muito na grama. E ele, quando ele me trouxe, eu falei, mas como é que você guardou tanto tempo um sapato desse aqui velho? Ele falou, era do Matheus. E eu falei, meu Deus, hoje é a minha relíquia, vai estar aqui na preservação da memória corintiana. E esse sapato aqui viu muitas vitórias, muitas derrotas, sofreu muito esse sapato. Mas está comigo. É um pedaço do Vicente que está comigo e é um brilhante para mim. Eu não misturo galhos com bugalhos. É por isso que eu só uso esse sapato aqui, o 752, que sai na chuva. É para se queimar. E quem sai de 752 não molha o pé. Ele é resistente, é confortável, bom para corintiano, rubro-negro, alviverde e tricolor. 752 da Vulcobras. 7 de ponta direita, 5 meio de campo e 2 de lateral. Ô, Brandão, ganha domingo? Se Deus quiser, vamos lá, pegar essa força. É isso aí, Brandão.
No domingo, no célebre dia, que se bateu o recorde de público do Morumbi, com mais de 140 mil pessoas, eu levei a minha mulher pro jogo. Grávida, tá? De 6, 7 meses. Uma gravidez que os ginecologistas diziam que não ia dar certo. Ela há anos tentava ter filho e não conseguia. E eu levei. E naquela tarde, eu subi, eu a deixei na cadeira para ver o jogo, subi a cabine da Rádio Globo para falar com o Osmar Santos, que era mais ou menos um ritual que eu fazia porque convencido que dava sorte, que o Corinthians ganhava quando eu ia à cabine do Osmar Santos. E estou conversando com ele no ar, explodem uns botijões de gás que tinham sido postos no gramado para encher uns balões, exatamente para fazer a festa da entrada do Corinthians em campo. E eu me dou conta que aquela explosão tinha sido exatamente na frente do setor onde ela estava. E desço correndo. E a encontro lívida, e as pessoas em torno dela, lívidas todas, né? E me dei conta na hora, eu falei, mas o que eu fiz? Só que não era o momento, não era a hora. Se a gente for analisar, antes do jogo, perto do nosso vestiário, quando houve a implosão dos balões de gás, do que nós vimos, assim, nós abrimos o vidro, a gente via, assim, os seres humanos, tudo com a pele, tudo caindo. Quando foi no sábado, o Palinha falou comigo assim, Vaguinho, eu sonhei que você entrou e fez o gol. Eu falei, mas como? Como? Eu não vou jogar? Eu não tô dentro? Eu não tô no jogo? Não é bem isso assim não, né? Pô, e ficou aquilo, eu já fiquei meio assustado. Não dormi aquela noite. Cedinho da manhã, não sei que hora que era, sei lá, 8, 9 horas, o Blandão, que eu tava fazendo a barba. Aí ele falou assim, Vago, termina a barba, quero conversar com você. Eu falei, meu Deus, eu não sei nem como é que eu fiz aquela barba. Vaguinho, nós vamos jogar hoje o segundo jogo com a Ponte, nós vamos usar o mesmo esquema tático e você vai ficar no banco. E o Vaguinho, não com falta de respeito, mas de personalidade que ele tinha, um sujeito, sabe, profissional, nunca tivemos um problema com ele. Ele diz o seguinte... Não, para aí, pode parar. Você vai começar comigo. Não tem como. Eu estou aqui há 7 anos, eu sou o jogador que mais jogos fez pelo Corinthians até agora. É a hora da fotografia. Não tem, se eu não tirar essa foto, ficar nessa fotografia, não tem acordo. Eu vou embora. Eu não vou aceitar. Ele pega a mala dele e vai embora. Só que eu, prevendo tudo isso, eu falei com a telefonista do Rancho Silvestre para que ela, se alguém pedisse um táxi para vir do Embu, para dizer que tinha pedido, mas não tinha nenhum, a hora que tiver, vem. Enquanto isso, fazer a cabeça do Vaguinho. E eu sugeri ao Vaguinho que ligasse para a senhora dele. Ele ligou para a senhora dele. E a senhora dele, que já estava... Vaguinho, se você for embora e o Corinthians perder o título, você será o culpado. Se o Corinthians, você for embora e o Corinthians ganhar o título, você será esquecido. É lindo isso. Aí subi lá para a chácara, fiquei andando, chorei, né, desabafei, aquela coisa toda e tal. E sentei na piscina. O Teixeira veio, eu falei, Teixeira, eu vou jogar. Deu 20 minutos de jogo, o Palinha estirou. Quando o Palinha fez isso, eu já estava lá no banco assinando a súmula. É fogo no boné do guarda, eu vou com você, Neto, eu tô com o Vaguinho pro gol. Estremece o Morumbi, festa no povo. O povo está feliz, as raízes da simplicidade, da humildade. Olha o que você proporciona.
entra o Vaguinho e faz o gol, que acaba não sendo do título. Mas é o gol mais gritado da história do futebol em São Paulo, porque tinha 146 mil pessoas ali. Público que jamais repetiu e jamais se repetirá. Né? Ô, parabéns. Agora que eu tô, tá vendo? Vai Parraga, aterrado, derrubado, falta nele, Juarez. Uma da arma nossa forte era a falta do de cá. O Lúcio arrumou uma falta justamente num ponto que nosso time, nós tínhamos confiança que se uma falta naquele ponto ali, o de cá guardava. Suspiro aqui, o cachimbo cai, meu filho. Está autorizado de cá, atenção, expectativa, correu, bateu pro gol. O Vanderlei dominou e deu um chute, aí bateu no beck. Aí eu era muito rápido, né? Dentro da área, muito rápido, muito audacioso, muito... Era irreverente, audacioso mesmo. Do meio da avenida, sobrou o rebote, a Rui Rei olhou, tocou pro gol. Gol! Ah, foi triste, viu? Aí você viu o passarinho escapar da mão. Que mais uma vez saímos do estádio dizendo, pô, não é possível que mais um ano a gente vai conseguir ficar na fila, ainda mais sendo o ano que ia ser, que já não era mais 23 anos, né? Já era 24 e ia ser mais martírio ainda. Frustração. Aquele domingo era como se estivesse saindo num velório, né? Mais de 100 mil pessoas silenciosas, né? Indo embora, chateadas e tensas, né? Aí comecei a ficar preocupado. Esse segundo jogo aí que nós perdemos, para nós não foi um momento assim muito bom. Foi todo mundo abatido, ficamos todo mundo cabeça baixa na concentração. Eu acho que cada um ficou se meditando no seu quarto, colocando a cabeça no lugar. Nossa, o Vicente, ele tomava, na época fala-se cowboy, o Chivas, sem gelo, ele tomou uma. Teve que chamar o Roger. Roger, vem aqui que ele tá, mas você é louca, deixa ele... Ele tem que extravasar, mas desse jeito ele vai, né? Ficou até roxo, assim, mas ele não... Ih, ficou 2 dias. 2 dias, não saía do quarto. Falei, Vicente, o que vai fazer? Ainda tem outra chance. Morro de vergonha, Maria, de sair na rua. Eu morro de vergonha, mas Vicente... Se eu não me engano, meu coração é corintiano. Ela realmente é apaixonada. Ela vai no estádio para gritar o nome do Corinthians mesmo e também vai no estádio para se curtir a si própria. Eu percebo que a torcida do Corinthians, ela curte a própria torcida. Ela se sente feliz de ver o estádio lotado, de gritar Corinthians os 90 minutos, 120 minutos se for preciso. A torcida é que leva esse time. Porque o corintiano, ele vai em qualquer jogo. Ele vai assim, pode estar lá jogando lá na PQP, pode estar jogando lá no... Eles vão, a torcida fiel vai. Representa com a nossa camisa, porque se você mancar, rapaz, do mesmo jeito que a torcida do Corinthians ama, ela odeia. O corintiano, ele não ama o jogador, ele não ama o ídolo, ele não ama o gol que eu fiz, o gol que o Tupanzinho, o gol que o Basílio. A gente faz parte dessa história, todos nós aí. Mas o corintiano, ele ama o Corinthians mesmo, sabe? Ele ama o clube de uma forma bem... Pô, tem gente que gosta mais do Corinthians do que a própria vida, a própria família. Corinthians, nascemos corintiano! O corintiano é a cara do brasileiro, é paixão. Não dá para entender que um cara que mora num lugar que não tem esgoto, não tem água, não tem nada, possa ser feliz. Suporta tudo. Suporta tudo. Ela é mais parceira.
ela de fato joga, ela perde, ela ganha, ela empata, entendeu? Então, essa coisa que a gente tem de dizer, putz, se eu não tivesse lá, esse gol não saía. Ou, putz, só saiu esse gol porque eu não fui, porque eu tava dando azar. Nenhum torcedor sofre tanto igual o torcedor corintiano. Nenhum torcedor assim de vela, reza. Eu acho que promete a mãe igual... Entendeu? É que o corintiano é diferente. O corintiano inventa qualquer coisa, a gente vai junto com o corintiano, com a torcida. Ó, da Fiel, eu escuto El, da Fiel, entendeu? Sabrina, El, da Fiel. Isso eu escuto direto, é o que a torcida faz pra mim. Quem tem um gosto pelo povo tem que torcer pelo Corinthians, assim, né? Até hoje eu sou fiel corintiano. E a minha mãezinha, que já é falecida, e era palmeirense, roxa, virou e falou assim, pô, eles merecem isso, né? Quando ela falou isso pra mim, deu um clique, assim, foi como se eu tivesse... Pô, é a abertura que eu preciso nessa família pra virar corintiano. Tudo no Corinthians é diferente. Tudo que acontece no Corinthians é diferente. Você vê, 23 anos aumentou a torcida. Por quê? Porque o Corinthians é diferente. O torcedor corintiano, ele sente diferente. Ninguém vai entender isso, só se você for corintiano. E se você é corintiano, não preciso te explicar. E quem não é corintiano vai saber, vai morrer sem essa explicação. Então o poder do Corinthians é muito maior do que ele mesmo pode imaginar. Em todos os lugares que você chega com o Corinthians, ele é essa febre, ele é essa alegria mesmo, né? Então, a gente fica se perguntando, mas como é que ele é? Ah, não tem explicação não, só quem ama, né, que sabe. Realmente o corintiano, ele faz loucuras, né, pelo Corinthians. De pular o muro do Pacaembu, eu já fiz isso já. Pode falar que nós somos maloqueiros, que nós somos... Pode falar. As pessoas tinham mania de falar, ser corintiano, isso é uma coisa que eu lembro de garotinho. Então você é sofredor. É, maloqueiro, sofredor. Eu mesmo falo, eu sou mesmo, sou do clube que eu moro na Marginal, não tem número, mas ele é grande. E... o que eu ia falar mesmo que eu esqueci já? Deixa eu falar. Que eu acho que não tem nenhum jogador do Corinthians que tenha o amor que eu tenho pelo Corinthians. Nenhum, de todos os tempos. Nenhum. Em 13 de outubro de 77, eu me descobri corintiano. És grande no esporte bretão, o passado ilumina tua história, ciente da tua missão. Vitória, 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 Corinthians do meu coração. Tu és religião de janeiro a janeiro. Ser corintiano é ir além de ser ou não ser o primeiro. Ser corintiano é ser também um pouco mais brasileiro. Tens a tradição de um time tantas vezes campeão, pelos teus rivais temido, pela tua fiel querido. Ser corintiano é ir além de ser ou não ser o primeiro. Ser corintiano é ser também um pouco mais brasileiro. Brandão chegou no Corinthians apavorando todo mundo. Até o presidente tinha medo dele. O Brandão pra gente era um pai. Era um pai. Ele era um cara exigente, muito exigente. Ele pegava no pé da gente de todo lado.
Mas no fundo mesmo ele era um cara sensacional, era um cara fora de série. O Brandão tinha, cada jogador sempre teve como um amigo, o jogador morria dentro do campo, como o Brandão morria pelo jogador fora do campo. Eu vou dar uma pegada nisso. Eu já chegava um pouquinho meio atrasado, quando eu chegava ele estava sentado lá na balança. Ele não esperava ninguém, ele só ficava me esperando. Aí ele fingia que não estava coisa lá, eu tampava a frente para ele não ver meu peso, ele levantava e olhava. Brandão era uma comédia, velho, era uma comédia. Uma figura, assim, paternal, né? Basicamente isso. Uma pessoa muito carinhosa, muito atenciosa, cuidadosa com os mínimos detalhes. De vez em quando ele pegava todos aqueles caras que ele achava que estavam um pouquinho acima do peso e jogava lá dentro da sala, trancava a sala do lado de fora e ficava lá no vidrinho dando risada lá pra gente lá. E largava a gente lá dentro da sauna presa. E ele, por ser kardecista, uma pessoa que tem uma fé muito grande, ele tinha recebido uma mensagem na madrugada. E ele chegou lá e falou assim: Basílio, eu sonhei que você vai fazer o gol hoje. Quando ele se dirigiu a mim dizendo que aqui, ó, vocês vão jogar, não vão sentir nada e nós vamos ganhar de 1-0. E você, neguinho, que era eu, vai fazer o gol. Das histórias que eu sei do Brandão naqueles dias, a que eu gosto mais é com o Palinha. Quando ele encontra o Palinha na segunda-feira, depois do jogo no domingo, o Palinha machucado, saindo do departamento médico, e pergunta pro Palinha: e aí, Palinha, vai dar pra jogar? Diz: ah, seu Brandão, não vai dar. Dói muito. Falou: pô, Palha, dói muito, você tá aí andando. E a minha dor que não levanta da cama? Era o filho que estava morrendo de câncer, o Márcio. Palinha conta isso pra você, fica com os olhos cheios de lágrima. E conta que foi ao vestiário na preleção e falou pros caras todos: nós vamos ganhar esse jogo. Pro Márcio, nós vamos ganhar esse jogo pro seu Brandão. Morumbi, São Paulo, 13 de outubro de 1977, 7 horas da manhã. Começam os preparativos para o jogo que vai decidir um título esperado 100 anos. 23 anos pelo Corinthians e 77 anos pela Ponte Preta. Vai começar o jogão de bola, atenção, torcedor brasileiro, conferindo comigo o grande espetáculo Corinthians e Ponte Preta. Obrigado pela grande audiência. Vai trelando o apito do vídeo, com sua permissão, torcedor do Brasil, a gorducinha branca já está rolando. Eu vou com você nessa, garotão. Abriu para Luciano, olhou, experimentou, da milagre. Geraldão pro pedaço, é fogo no molhado, guarda pra fora. Selaguinho recolheu, vai chovendo lá dentro, levantou, tentou Luciano de cabeça para o Geraldão, afasta a zaga, o rebate de Rodeuzinho. Recolheu, dominou, travou, botou pro gol. A direita do gol, vai Geraldão, alvinegra, recuperou isso, botou na grande, seu filho do seu Max, levantou, levantou pro lado,
Tentando sair por baixo, Colove o quarto zagueiro. Vem pelo seu sistema de retaguarda. Pisa a bola pelo miolo. Levanta de voleio para a peça ofensiva. Vladimirzinho, o garotinho chegou primeiro. Lúcio de cabeça, meteu para Rui Rei. O perigoso atacante vai embora. O árbitro havia paralisado. Falta de Rui Rei. O árbitro conferiu infração para o Coringão cobrar. Rui Rei clama em altos brados. Vai dar, vai acabar dando bom dia para cachorro, garotão. Amarelo, vermelho, tá certo do Dulcídio, tá certo do Dulcídio. E ele manda o Dulcídio para aquele lugar, aí o Dulcídio pega e já puxa logo o vermelho. Eu estava perto do lance. Você pode perguntar para todas aquelas pessoas que estão em volta do lance, que primeiro ele foi penalizado com o amarelo. Aí quando ele se dirige ao Dulcídio gesticulando, falando assim, ele mandou o Dulcídio para aquele lugar. Aí o Dulcídio falou, ah, comigo você não vai ficar mais, pode ir embora. Irresponsável! Não há mais espaço para jogador desse tipo no futebol do Brasil! Não há mais espaço alterado emocionalmente naquele jogo. Os jogos anteriores também ele já estava. Realmente, depois que ele me deu amarelo, eu gesticulei pela adrenalina também que estava todo mundo e a vontade de ganhar o último jogo. E aí ele já de longe já deu vermelho. E nesse dia, eles esqueceram que era o Dulcídio. Pô, uma vez que você ofende o juiz, você está pedindo duas coisas. Ou ele pipoca, e aí não te expulsa, ou então é rua. Né? Certíssimo Dulcídio! Dulcídio está certo! Errou Rui Rei, irresponsabilidade. Porque o Dulcídio, ele era temperamental, entendeu? O Dulcídio, ele era meu amigo, sabe, durante o jogo, mas eu já sabia aquilo que podia falar com ele, entendeu? Porque ele não era fácil, sabe? Ele peitava os caras e ele tinha essa fama de, sabe, de machão, de juiz que não tinha medo, que era ex-policial, que andava até armado. O Rui Rei teve dentro de campo a mesma coisa que o Ronaldo Fenômeno teve antes do jogo Brasil e França. Síndrome de pânico. O Rui Rei não aguentou. O Rui Rei pediu, pelo amor de Deus, me tira daqui. Eu não estou aguentando isso aí. O Rui Rei foi expulso exatamente numa situação especial de provocação que ele acabou aceitando. Ele foi envolvido, só que ele não foi preparado para não reclamar e não revidar a provocação. Mas a provocação então foi premeditada. Foi premeditada. A Ponte está provocando a anarquia do jogo. Invadindo o gramado. Rui Rei, indisciplinado, não saiu de campo. Foi o Rui Rei do time da Ponte. O que você não vai saber, o que eu não vou saber, e que ninguém vai saber, e porque os jogadores não vão falar o que acontece dentro do campo. E o que o árbitro fala, o que o jogador fala, o que o adversário fala. Isso ninguém vai falar, porque isso é tabu entre a gente. Expectativa no Morumbi, rasgado o sorriso do povo corintiano. Luciano pro pedaço vai ser autorizado. Expectativa reinante, autorizado. Garotão, Luciano pro pedaço, direto pro gol. Já tocado, firme no centro do gol. O Camarinha tentou soltar pelo comando. Rasteirinho para Marcinho, Marcinho na ponta. Transa bem o time do Corinthians, articula com graça. Lá vai Vagão, Vaguinho preparou seu centro, levantou para a boca do gol. Ele fica no gol. Marcado, que espetáculo de jogada. Uma arrancada do tiro do Coringão. Levanta o povo para aplaudir. Jogada sensacional, beleza de Lanchon. Para o César Rocha, vai terminar já o primeiro tempo desse jogo. Corinthians 0, Ponte Preta 0, uma final empolgante, dramática, nervosa. Luciano olhou para o centro do campo, final do primeiro tempo. Ponte 0, Corinthians 0, festa no estádio. Torcedor brasileiro, a gorducinha branca está rolando no Morumbi. Sem problema, estão falando, mas os Santos tem mais pé nele, garotão. Correu, Luciano, bateu na zaga. Raspou, poste, saiu pela linha de fundo. Posição pela
passar, Sandro. Vai jogando, tá dentro da boca da Batista, autorizado, agora levantou pro pedaço, pegou a bola, ele vai pro gol! Terrível perigo, e Russo dá uma terrível bronca na retaguarda. Passagem pelo setor direito, fica a jogada na esquerda com o Romeuzinho, recolheu o Romeu, zona do Rio, torcendo por você, meu filho, levanta a jogada perigosa para a boca da Batista, lá vem Vaguinho, chegando o zagueiro primeiro, rebate de Zé Maria, vai fundo, garotão, eu vou com você nessa, meu filho, Então, quando tinha uma falta, alguma coisa, eu sempre batia pelo lado direito, porque o Vaguinho ia para cabecear. Puseram a barreira e eu alcei a bola. O Zé cruzou, ela veio a meia altura, eu resvalei de cabeça, ela acabou deslocando praticamente quem estava dentro da área, né? Então ela acabou indo pro segundo pau. Cheguei atrasado e bati caindo. Ainda tive uma felicidade pro pé esquerda, que a minha cega mesmo. Bati de perna esquerda e essa bola me pega no travessão. Aí ela veio em mim, veio na minha direção, né? E eu subi e tive a condição de escolher o canto. O Carlão caído e o Polozzi dentro do gol. E o Oscar um pouco à frente, mas também na linha do gol, né? Eu falei, pô, vou tocar naquele canto. Eu falei, não, vou forçar muito. Aí fiz uma força, fiquei uma semana com dor no pescoço. Ela vem, eu só tava pedindo para ela cair mais rápido, para mim pegar de bate-pronto. Peguei de bate-pronto e já era. Pergunte pra mim, se eu não fosse eu, quem que eu queria ser? O Basílio. Ele, cada vez que me encontra, ele fala, porra, eu vi você dizer isso, eu fico um cara que nem você. Se eu não fosse eu, não é que eu prefira ser eu. Eu sou eu, tenho que ser eu. Mas eu preferia ser ele. Ter feito aquilo e ter corrido pra massa, como ele correu, na bandeira de escanteio. Isso é uma coisa absolutamente imortal. Você não bate uma foto pra gente? Você não bate uma foto pra gente? Pode segurar o cigarro seu? Basílio. 77 estava lá. O Basílio representa muito pra gente, né, cara? O título de 77, apesar que teve muitos jogadores lá também que estavam junto lá, Vladimir e tudo. Mas a torcida do Corinthians é assim, a gente sempre vai apoiar os novos ídolos e os antigos também. Tudo jóia? Alô? E aí, Basílio, valeu. E aí, Basílio? Um abraço. Ali, Basílio. Valeu? Valeu? Eu tava lá. Valeu. Obrigado por Obrigado, carinho, tá? Obrigada. Beleza! Eternamente, dentro dos nossos corações. Terminou o jogo! Festa do Brasil! Festa do povo! Festa do povo! Festa do povo! O povo tem o direito de empolgação! O Corinthians é campeão! Eu estou ao lado do povo! Começa a maior manifestação popular! Você de felicidade a alma desse povo, Corinthians! Você arrasta 1 bilhão de emoções! Você carrega o maior sentimento de um povo! Corinthians, você é vida! Você é a alma e a razão de ser desse próprio povo! Terminou histórico! E aí eles me deitaram no chão, tiraram a minha meia, cada torcedor foi tirando. Um tirou a meia, aí o outro tirava da outra meia, aí o outro tirava a atadura, tirou a atadura, aí tirou o calção. Eu só fiquei praticamente de sunga. Aí eu fui pro vestiário.
vai dar volta olímpica de sunga, é ruim, né? Terminou o jogo histórico, vai começar a maior comemoração todo do país. Vai começar a maior comemoração. O povo invade o Morumbi. Olha o tremulativo das bandeiras brancas e pretas que se transformam no maior colorido espetáculo desta terra. O Corinthians é campeão, campeão de fato direito. Olha o espetáculo traduzível, espetáculo marcante que eu preciso pelo microfone da Globo Nacional. Eu tenho a felicidade e o prazer de registrar. Como houve a invasão, a gente não sabia qual é o procedimento que o torcedor que estava tão eufórico poderia ter. Mas, de repente, aí eu fui vendo, dentro de campo, um número muito grande de pessoas atravessando o campo ajoelhado. Invadir o gramado para comemorar um título. Até parece um sonho impossível que se realiza. Depois de luta, depois de incansável batalha de desespero, não faltou um instante de acreditar nessa grande torcida. A torcida ao lado do time. Eu ainda cheguei a ver nego puxando a rede, né, do Morumbi, eu vi os caras puxando. Essa rede não vai ficar um pedaço para ninguém, que eles vão destruir essa rede. Lutar quando é fácil ceder, vencer o inimigo é invencível, negar quando a regra é vender, ser tortura implacável, romper a incumbível prisão, voar o limite provável, tocar o inexacível sul. É minha lei, é minha questão, virar esse mundo, cravar esse chão. Não me importa saber se é terrível demais, as guerras terei que vencer, por um pouco de paz. O Morumbi está invadido no forte, festa do povo, abre espaço, São Paulo para a festa do povo. São Paulo pede passagem para a festa popular. E nada melhor do que o povo criando, fazendo um espetáculo. Esse povo sofrendo, esse povo aguentou mal a garganta por muito tempo. Olha, eu peguei uma carona que foi assim. Eu fui para lá sem o carro, porque eu falei, terminou o jogo, eu vou pegar uma carona com alguém e vou embora. E eu saí no meio de todo mundo. Ninguém acredita, eu falei, eu pus um boné, pus uma minha sacolinha atravessada aqui, mas como se fosse torcedor também, vibrando, assim, brincando. Cheguei no carro. Eles foram me descobrir só quando nós chegamos na Cidade Jardim, ali na descidinha, tava tudo parado, e não ia. E eu falava pro cara, não abre o vidro. Aí um cara olhando falou assim, o Basílio aqui. E nisso daí, daqui a pouco o cara, tem uma pessoa especial que quer falar com você, tá lá em cima. Tá bom. Oi, minha mãe. Oi, filho. Falei, a senhora tá no campo? Minha mãe nunca foi em campo, pô. E a minha mãe tinha problema no coração. E eu, mãe, fica calma, fica tranquilo, né? E a minha mãe tava calma. Ele tava nervoso. Eu que passei a ficar nervoso. Que eu falei, eu não sei aonde que vai a emoção, a adrenalina da minha mãe vai suportar tudo isso daí, você entendeu? Mas aí eu chorei falando com ela, essas coisas todas. Você lembra o que ela falava pra você? Ela falava tanta coisa, que ela estava orgulhosa, que ela, sabe...
Darlan, clama em alta dela. Isso que vocês estão fazendo agora, e quando eu for ver isso na televisão ou no cinema, cara, pô, isso vai ser a maior felicidade. Isso vai ser muito maior, cara, do que qualquer troféu, qualquer prêmio, cara. É que o corintiano é diferente. O corintiano inventa qualquer coisa, a gente vai junto com o corintiano, com a torcida. É o que eu falo, eu conheço as pessoas que não são corintianas. Quando vem cá, você é São Paulo, você é Palmeiras. É uma coisa impressionante, eu acho que tá na pele. E é uma religião. Pra mim é religião. Ser corintiano é religião. Tem alguém que não seja corintiano aqui, que a senhora acha? Este. Eu? É. Pra frente. A gente vai fazer primeiro das mãos. Mãos. Mas de cada dia foi hoje. Perdoar as nossas ofensas.
Desculpa. Pode parar? Não, tô com a impressão que não... Bom, aí... Quer vamos fazer uma coisa pra você, vamos comprar, mas eu queria perguntar pra você. Não, é aqui comigo. É aqui o meu carro. Pode desligar, cara. Me dei conta que o... Ah, bom, agora é você que é o culpado. O Santos, como é que ele tinha que jogar? Que hora mandava ele ficar e foi. Eu fui trabalhar aí. São Jorge, né? Bom, eu já fiquei pelado na rua por causa do Corinthians. Uma volta no quarteirão. Uma volta no quarteirão pelado. Esse é um corintiano. Por causa do Neto, né? Pô, saiu pelado quando eu fui em 90. Nunca desacredite de um corintiano. Corintiano, ó. Que daí a bandeira era assim, né? Que era campeão ou não, essa é minha paixão. Aqui tem um bando de louco, louco por ti, Corinthians. Eu tenho tanta coisa na minha vida, mas tanta coisa, que vocês, uma produtora, tem que ficar me esperando para eu dar entrevista para falar do Corinthians. Fala, é foda ou não? Fui foda ou não?